Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Participe do chat ao vivo, deixe seu comentário, diga de onde você nos assiste. E clicando em Seja Membro, você pode contribuir com este trabalho. E vamos agora às notícias desta edição. Com recursos públicos, uma comitiva com integrantes do PT e do PSOL, formada na Câmara dos Deputados como uma comissão externa para acompanhar as eleições legislativas na Venezuela. A comitiva foi montada por pedido de Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. Em viagem à Venezuela, país de Nicolás Maduro, a caravana liderada por Gleisi Hoffmann também poderá observar de perto o desastre socialista no país, ou talvez não, caso utilizem o dinheiro do povo brasileiro para visitar os setores blindados contra a pobreza, graças ao sacrifício de milhões de venezuelanos. Não há problema algum em fiscalizar, gente, tentar ajudar o país vizinho. O problema está em observar somente o que interessa e voltar divulgando miragens socialistas, comunistas de lá para defender ideologias aqui. E pior, com dinheiro público. O Brasil está de olho. Depois de retomar as relações diplomáticas com a Argentina, o presidente Jair Bolsonaro teve encontro com o chefe de Estado do Paraguai, Mário Benítez. O encontro ocorreu em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante visita às obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai. A ponte entre os dois países é uma obra do governo federal com gestão do governo do Paraná e recursos da Itaipu Binacional. O investimento entre a ponte e obras relacionadas será de 463 milhões de reais, com quase 40% já das obras concluídas. A ponte da Integração Brasil-Paraguai no Rio Paraná vai desafogar o trânsito da famosa Ponte da Amizade. É orgulho para todos nós estar participando dessa obra de integração Brasil-Paraguai. Paraguai não é nosso vizinho, é nosso irmão. E estou muito honrado, Marito, e mais uma vez comparecer aqui e te encontrar. Você é um presidente que se preocupa e trabalha de fato pelo seu povo. E tem como lema democracia e liberdade. Vejo ali humildes funcionários, trabalhadores, estão aí demonstrando felicidade em trabalhar. Alguns querem perpetuar tais benefícios. Ninguém vive dessa forma. É o caminho certo para o insucesso. E temos que ter a coragem de tomar decisões, Ratinho. Você, como chefe do executivo, tenho certeza que muitas vezes você fica preocupado, logicamente, com a decisão que vai tomar. Mas, Marito, pior que uma decisão, até mesmo mal tomada, é uma indecisão. Nós temos que decidir. Nós temos que operar pelo nosso povo, pelo nosso país. Documentos mostram condução incorreta da China no início da crise de Covid. Informações em um furo internacional da CNN. E a doença que surgiu na China completa um ano. Foi em dezembro de 2019, em 1º de dezembro de 2019, que foi registrado o primeiro caso oficialmente do novo coronavírus em Wuhan. Entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, a China guardou às 7 chaves o perigo do vírus que deixaria o mundo refém, que deixaria o mundo em pânico. Enquanto isso, mais de 25 milhões de chineses viajavam pelo mundo exportando, o vírus, o novo coronavírus. Pois bem, agora a rede CNN, a CNN Internacional, teve acesso a documentos confidenciais do Centro Provincial de Controle e Prevenção de Doenças de Hubei. E aí descobriram não só que a China
segurou a informação a respeito do novo coronavírus, mas também houve divergência de dados, né? Em 10 de fevereiro, por exemplo, a China havia divulgado que tinham 2.478 contaminados, quando, na verdade, de acordo com esses documentos obtidos pela CNN, eles tinham 5.918 contaminados, ou seja, mais que o dobro do que foi anunciado. Aos poucos, o mundo vem tendo certeza de que a China escondeu muita coisa, né? Tem também aquela informação de que a China teria pressionado a OMS para segurar as informações sobre a contaminação das pessoas, depois sobre o risco da doença, enfim, aos poucos muita coisa vem sendo revelada. Enquanto isso, o Brasil, assim como o resto do mundo, segue sofrendo as consequências da pandemia da Covid-19. Não só em relação à saúde, né? Muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas perderam seus familiares, mas também sobre a questão econômica. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já tem a notícia, passou as eleições, né? Passaram as eleições, então muitos representantes do povo, né? Muitos governadores e prefeitos já se reuniram novamente para trancar tudo. Aí fica a pergunta, né? Onde estão aqueles que costumam sempre questionar o presidente Jair Bolsonaro a respeito de evidências científicas, né? Sempre que o presidente fala, o presidente falou isso sem ter provas, né? Sem nenhuma evidência científica. Fica a pergunta, onde estão as evidências científicas dessas pessoas que estão fechando novamente tudo sem nenhum critério a respeito da contaminação, uma vez que já ficou comprovado que o vírus, o lockdown, ele não necessariamente segura o vírus. Temos aqui o exemplo da Argentina, que teve um dos lockdowns mais rígidos do mundo e teve a quantidade de pessoas infectadas que teve, né? A própria OMS chegou a dizer que a Suécia, um país que não fechou tudo, assim como tivemos aqui no país vizinho, a Suécia deveria ser olhada como exemplo, né? Então, seguimos aguardando aí as novidades. Esse relatório que a CNN Internacional conseguiu, ele veio bem na época em que os Estados Unidos e a União Europeia estão pressionando a China para cooperarem com uma investigação da OMS para descobrir a respeito da origem do vírus. Bem, que descubram a origem e que punam quem tiver que punir. É isso que nós aguardamos, né? Mesmo contrariando sua própria declaração pública que negava medidas duras após as eleições, o governador João Dória negou ter atrasado a atualização do Plano São Paulo devido ao pleito municipal. Seu governo anunciou oficialmente o enrijecimento, das medidas contra a Covid-19 no estado, um dia após a reeleição de Bruno Covas para a Prefeitura Paulistana. O governo do estado de São Paulo não teve e não terá nenhum interesse em transformar medidas de ordem de saúde em medidas políticas ou eleitorais. As decisões são tomadas e amparadas pelo que a ciência nos determina, disse o governador tucano. Como ficou público, 2 semanas antes, Dória estava dizendo que os rumores de restrições pós-eleição eram fake news. Mas também uma outra notícia foi publicada logo depois do término das eleições. Um outro fator de ruídos em São Paulo vem da entrada nas rodovias paulistas do reajuste contratual dos pedágios. O aumento ocorre anualmente no dia 1º de julho, mas este ano foi postergado devido à pandemia de Covid-19. Os aumentos valem para as rodovias Anchieta, Imigrantes, Anhanguera, Bandeirantes, Presidente Castelo Branco, Raposo Tavares, Ayrton Senna, Tamoios e Rodoanel. O índice de aumento deve ser de 2,13%. Esse percentual pode variar dependendo do tipo de contrato e também da época em que a pista foi concedida. Gente, quando se trata de aumento no preço do pedágio, olha, em muitos estados é um problema sério perante a opinião pública. E governantes interessados podem sim fazer um reajuste, por exemplo, ser feito após o período eleitoral para não atrapalhar alguns de seus candidatos durante as eleições.
E essa informação é muito importante, gente. A Anvisa está na China em missão para vistoriar a empresa Sinovac envolvida na pesquisa de vacinas contra a Covid-19. A viagem com técnicos brasileiros já verificando as práticas de fabricação da vacina Coronavac da Sinovac, que está em fase de testes no Brasil, em parceria com o Instituto Butantan. Caso seja eficaz, o órgão passará a fabricar a vacina com os insumos da Sinovac e, posteriormente, com insumos próprios. Foram analisados os pontos do sistema de gestão da qualidade farmacêutica da empresa, como gerenciamento de risco, gerenciamento de documentos e plano mestre de validação, além dos requisitos técnicos dos bancos de sementes e celulares, partículas virais e células hospedeiras utilizadas na fabricação da vacina. De acordo com a Anvisa, outra parte da equipe dedicou-se à verificação das condições aplicáveis aos procedimentos de amostragem de matérias-primas, qualificação de fornecedores, sistema de numeração de lotes e qualificação de transporte. E olha, gente, também na China, a mesma equipe da Anvisa estará na Uzi Biologics, que produz os insumos para a vacina da farmacêutica AstraZeneca, que está desenvolvendo o imunizante em parceria com a Universidade Oxford. Essa vacina também está sendo testada no Brasil e, em caso de sucesso, será fabricada no país pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, do Ministério da Saúde. Portanto, não vai ter jeito. De uma forma ou de outra, a China vai estar presente, os insumos vêm da China e cada um de uma opinião ou de outra sobre tomar ou não tomar, terá que tomar uma decisão. O apresentador Galvão Bueno, tem 70 anos, por exemplo, pertence ao grupo de risco do novo coronavírus, foi afastado das transmissões pela TV Globo, tem feito participações especiais em programas diretamente de casa e Galvão respondeu a um seguidor sobre quando retornará às atividades. Volta, por acordo com a Globo, só depois da vacina, mas louco para voltar, escreveu o narrador em sua conta no Instagram. Nós, gente, dependemos da vacina para a normalidade, essa que é a verdade. E vamos fazer o quê? Quem foi atrás de uma viagem agora, por exemplo, nas promoções a Black Friday, na hora da compra se depara com essa questão. Como vou levar a família, as crianças para qualquer lugar sem vacina? Será que a viagem em 2021 será possível? Então, a saída é a vacina, é a realidade, somos reféns dessa realidade e, infelizmente, se vem da China ou de qualquer outro país, teremos que aceitar essa realidade. A Rússia, por exemplo, já entregou o primeiro lote conhecido de vacinas Sputnik V para uso civil em um hospital ao sul de Moscou e já está vacinando a população há mais de uma semana. E aqui esperamos que os técnicos da Anvisa certifiquem qualidade, procedência, eliminem os temores que temos, sei lá, até um chip na vacina, como muitos temem, não é? Alguns mais as teorias de conspiração, algo assim, e que o brasileiro possa ficar mais tranquilo e vislumbrar um horizonte mais positivo, porque no disque da discussão política, nós, a população, o povo, é que não podemos ficar como o bobo da corte. Queremos resultado, queremos respostas e queremos paz. A deputada estadual Janaína Pascoal defendeu o presidente Bolsonaro sobre a forma de combate à Covid-19 ao longo deste ano no Brasil. E Janaína Pascoal surpreende mais uma vez. Janaína Pascoal é tipo 2020, né? Toda hora tem uma surpresa. Ela foi entrevistada pelo programa Direto ao Ponto, que é comandado pelo jornalista Augusto Nunes, e tem ali outros jornalistas na bancada auxiliando na entrevista, né? E Janaína surpreendeu ao defender o presidente Jair Bolsonaro, o posicionamento dele em relação ao tratamento precoce da Covid-19. Janaína lembrou que um dos embates ali entre o presidente e o ministro da Saúde à época, o Henrique Mandetta, foi justamente em relação ao tratamento precoce, porque o Mandetta mandava as pessoas ficarem em casa e irem para o hospital só em caso de agravamento. Então, sentiu falta de ar, né? Você não aguenta mais, não consegue respirar e você pode ir para o hospital. E aí a Janaína lembrou dessa situação. E aí um jornalista que estava na bancada questionou, mas o Bolsonaro, ele sugeria para as pessoas a cloroquina, que não tem comprovação científica, e a Janaína
foi muito feliz quando fez o seguinte questionamento. Ela falou, as pessoas condenam a cloroquina, que não tem comprovação científica, de fato não tem, né? Você tem algumas experiências médicas, muitas pessoas que utilizaram, mas você não tem de fato um estudo, mas a cloroquina tem 70 anos. E, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas querem obrigar a sociedade a tomar uma vacina feita a toque de caixa, que ainda não terminaram os testes, né? Uma vacina recente, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Você não tem um médio e longo prazo para poder, de fato, saber o que vai acontecer. E também não tem comprovação científica, né? Que ciência é essa, né? É a ciência da conveniência, né? A ciência, velha ciência do interesse. Mas a Janaína, como uma caixinha de surpresas, também foi questionada em relação àquela fala dela, né? Sobre o presidente representar a direita grotesca, né? E ela reafirmou seu posicionamento e disse que as eleições de 2020 deram uma resposta, né? Dos moderados, né? O pessoal do muro, né? Enfim, mas acabou surpreendendo e ganhando destaque mesmo essa fala da Janaína em reconhecer o empenho do presidente Jair Bolsonaro em defender o tratamento precoce da Covid-19 e também esse posicionamento dela de questionar essa adoração pela ciência da conveniência, né? Agora, gente, o que aconteceu em Criciúma, em Santa Catarina, invadiu os jornais do Brasil afora, a invasão que aconteceu por lá, um verdadeiro cenário da série Netflix La Casa de Papel. A cidade de Criciúma, em Santa Catarina, foi vítima de uma noite lamentável de terror. Durante 2 horas, cerca de 50 criminosos, fortemente armados, isolaram as entradas do município em uma ação que envolveu o roubo de uma agência bancária na região central da cidade. A movimentação foi tamanha que os moradores locais ficaram apavorados. O criciumense e famoso cantor gospel Leandro Borges publicou em suas redes sociais: "Que madrugada difícil foi essa para nós em Criciúma e regiões vizinhas. Nunca imaginei que viveríamos de perto uma realidade tão assustadora como essa. Em meio ao som ininterrupto de tiros, eu só consegui ouvir a voz do Espírito Santo." Foram algumas das palavras do cantor Leandro Borges. Em entrevista, o prefeito de Criciúma avaliou os prejuízos da ação e deu detalhes sobre a atuação do grupo. Na avaliação dele, nem mesmo o Exército Brasileiro teria condições de enfrentar pessoas tão bem preparadas. "Nunca assisti um filme com imagens tão terríveis como estas da minha cidade. Foi realmente algo terrível. Não sei se tem algum estado que tenha condições de enfrentar tamanha organização. Não sei se o Exército teria essas condições. Não temos condições de oferecer segurança ao cidadão. Não temos condições de enfrentar pessoas tão bem preparadas. Se eles quisessem explodir a cidade, teriam explodido", afirmou o próprio prefeito. Olha, gente, aí este grupo esteve extremamente articulado, planejou a ação, pegaram a cidade de surpresa. A polícia agora certamente vai elucidar o caso. Tem competência para isso, todas as condições para prender cada um dos envolvidos. A questão é que nós, brasileiros, já sabemos de antemão no que vai dar. Os policiais, polícia civil, militar, como fizeram ali, colocaram a vida em risco, vão colocar de novo. Para, no fim, uma canetada acabar com todo o serviço de inteligência e de heroísmo das polícias civil e militar ou federal. Inclusive, poucas vezes na história se viu tanta ação de nossas polícias, incluindo a própria Polícia Federal, como agora, enfrentando, desmobilizando o narcotráfico, corajosamente o crime organizado, o roubo, o contrabando. Mas também teve algum momento em nossa história com tanto preso, sendo solto antes da hora como agora? Por isso que, inevitavelmente, não por ser contra ou favor, mas por necessidade, muitos brasileiros vão se posicionando a favor da posse de arma de fogo pelo cidadão, porque para os bandidos está muito, muito, muito fácil neste país.
O prefeito de Belo Horizonte está famoso nas redes após uma polêmica declaração. Ele falou sobre a hipótese de fechamento da cidade, BH, e abertura de shoppings chineses porque empregaram criminosos, hein? Vamos ver. Pois é, e deu muito o que falar a participação do prefeito reeleito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, do PSD, no programa Roda Viva. Durante o programa, o prefeito foi questionado sobre por que teria flexibilizado primeiro a abertura de shoppings populares. E aí, na conversa, o prefeito disse o seguinte, que ele reabriu os shoppings populares porque são shoppings de chineses, né? E que, na verdade, é uma obra social, né? O cara que é dono desse shopping lá, ele é um bilionário que faz uma obra social e que as pessoas que trabalham lá são pessoas que trabalham com tornozeleira eletrônica, exatamente, vou falar as palavras dele. Aquilo é dos chineses, tá bom? É mesmo. Só que lá se emprega muita gente com tornozeleira eletrônica no pé. Então, era um caso excepcional de não criar caos entre esse pessoal. Quem conhece aquela história, vou ser sincero, é de um bilionário que tem aquilo como uma obra social. Então, aquilo para ele não vale absolutamente nada como negócio. Lá estão acolhidos presidiários, ex-presidiários que trabalham no box. Esse foi meu erro, não ter explicado isso com muita clareza. A intenção foi de não causar uma convulsão social numa cidade que já estava no auge. Ou seja, o prefeito de Belo Horizonte deixou claro que permitiu a abertura desse shopping porque as pessoas que lá trabalhavam usavam tornozeleira eletrônica e muita gente comentando nas redes sociais. Então quer dizer que agora as pessoas, para ter o direito de trabalhar, para ter o direito de manter o seu local de trabalho em funcionamento, ou seja, recebendo dinheiro para que essas pessoas possam manter seus empregos e levar o alimento para dentro de casa, vão ter que usar uma tornozeleira eletrônica? Pelo menos foi o que deu a entender o prefeito de Belo Horizonte. Ele também falou sobre o fechamento do comércio, né? Ele falou que por enquanto não vai fechar, mas que se meia dúzia de baderneiros que fazem festas, né, vão para bares, continuarem com ações irresponsáveis, ele vai fechar tudo sim, né? Será que ele vai fechar o shopping popular, onde o pessoal usa tornozeleira eletrônica? Fica a pergunta. De Brasília, Andréa Luiza Matias. E sobre as eleições 2020, como os resultados foram vistos dentro do governo federal? O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, avaliou que a base do governo Bolsonaro ganhou as eleições 2020. Segundo Ramos, o resultado pode fortalecer o governo, visto que a grande maioria dos partidos que venceram de maneira inquestionável fazem parte da base governista. Também é importante ressaltar que agora é momento de aprovarmos as pautas importantes para o Brasil. Acredito na responsabilidade política do Congresso Nacional e tenho certeza que avançaremos, acrescentou Ramos. Já Fábio Van Garten, secretário especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, também usou as redes sociais para afirmar que o presidente Jair Bolsonaro está cumprindo a promessa de eliminar a esquerda no país. Segundo ele, os resultados das eleições municipais comprovam queda no desempenho de candidatos dos partidos de esquerda. O presidente Jair Bolsonaro está cumprindo sua promessa política de eliminar a esquerda no país. Os resultados das urnas municipais comprovam isso. O PT foi varrido das capitais e teve seu pior desempenho eleitoral desde 1985, assim como os partidos de esquerda. PT não ganhou em nenhuma capital. PT não ficou nem entre os 16 primeiros partidos no ranking que comandam a população dos que comandam a população brasileira. No Rio, São Paulo e Belo Horizonte, as três maiores capitais do país, o PT ficou de fora do segundo turno. E em Recife, o PT apostou tudo na candidatura de Marília Arraes, com o apoio ostensivo de Lula, e perdeu, declarou Fábio. Ainda vivendo um momento conturbado politicamente, o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, decidiu se apegar à fé para tentar evitar sua iminente saída do Palácio Guanabara.
o ex-juiz federal se batizou em uma igreja evangélica na zona norte da capital fluminense. A informação foi divulgada pelo jornal O Dia, que também comentou que a família Witzel, enquanto permaneceu nos palácios Guanabara e Laranjeiras, a primeira-dama Helena Witzel se consultava com uma espírita antes da tomada de uma decisão importante, o que evidentemente não está alinhado com a fé protestante. Enquanto isso, a equipe de advogados do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, apresentou a defesa do cliente para o tribunal misto que julga seu processo de impeachment. O político, que é investigado por suspeita de irregularidades e desvios na área da saúde. 21 nomes de testemunhas de defesa foram solicitados entre as testemunhas. E, aliás, entre as testemunhas está, gente, a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, do PT. Damares processa Ciro Gomes. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, entrou com uma ação judicial contra o ex-governador Ciro Gomes do Ceará. Isso está dando o que falar. O processo de calúnia, injúria e difamação foi protocolado na 8ª Vara Criminal de Brasília, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Durante uma entrevista, Ciro chamou Damares de bandida nazi-fascista. Em agosto, Damares já havia informado que iria processar o ex-governador do Ceará, mas a iniciativa só foi formalizada agora. Ciro Gomes, que atacou o presidente Bolsonaro, mas o que repercutiu mesmo foi o ataque feroz a Lula, Guilherme Boulos e Flávio Dino, deixando claro de uma vez por todas que Ciro trabalha contra uma aproximação com Lula, por exemplo. Num balanço sobre as eleições feito em conversa com José Luiz da Atena, Ciro Gomes classificou Boulos como integrante da esquerda radical, afirmou que o governador do Maranhão perdeu a noção da realidade por ter ido votar com a camiseta Lula livre e disse que o PT é corrupto. Em parte, gente, isso se dá pelo péssimo desempenho do PT, não é? O fiasco eleitoral petista fez inclusive até o petista Jacques Wagner dar início, embora com muito cuidado, a um processo de isolamento de Lula, se colocando à disposição do partido. Meu nome está posto, tanto na cena nacional como na cena estadual. Sou amigo e irmão do Lula, mas vou ficar refém dele a vida inteira? Não tem sentido, disse o político baiano. Já a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, disse que o PT não está morto, mas precisa de uma chacoalhada. Cabo Daciolo, lembra dele? Que foi candidato a presidente em 2018? Daciolo comemorou vitória no Rio. Só que ele nem foi candidato nessas eleições. Mas Cabo Daciolo comemorou nas redes sociais o total de 2.308.868 votos brancos, nulos e abstenções na eleição do Rio de Janeiro. Mais do que recebeu o prefeito eleito Eduardo Paes. Vitória! Com Deus conquistaremos a vitória e ele pisará os nossos adversários, postou Daciolo. Daciolo pegou para si os votos brancos, nulos e abstenções. Ele sonhava em ser candidato no Rio, mas levou uma rasteira do seu partido. 27 bilhões de reais de investimentos privados no setor ferroviário do Brasil. A gente vai atingir tranquilamente 50, 60 bi em investimentos privados em ferrovias, disse o ministro Tarcísio. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, está animado com o elevado número de investimentos privados nas ferrovias do Brasil. Ele está em isolamento social após ser diagnosticado com coronavírus. E Tarcísio participou de uma live promovida pela Associação Empresarial de Joinville e Santa Catarina e falou sobre isso. Quando o governo começou, eu dizia que a gente ia fazer cerca de 30 bilhões de reais de investimento privado em ferrovias, por exemplo. E, na verdade, passado aí praticamente 2 anos, eu já vou ter que atualizar o número, porque nós já estamos chegando ao final de 2020 com 27 bilhões de investimento privado contratado no setor de ferrovias. E virão muito mais coisas. Nós estamos na iminência de licitar a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, na Bahia. Nós vamos licitar no que vem a Ferrogrão, que vai ligar o Mato Grosso aos portos do Arco Norte. Vamos fazer a prorrogação da Estrada de Ferro dos Carajás e Vitória Minas com investimento cruzado, que é uma grande inovação. Ou seja, nós vamos ter um investimento no ramal Cariacica-Anchieta, na construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, na complementação da FIOL.
teremos o investimento na MRS, a prorrogação da Malha Sul que vai promover a recuperação do ramal de Cruz Alta, de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e a sua ligação com o Porto de Rio Grande, e toda a recuperação do Tronco Sul, saindo de Porto Alegre, chegando a Sumaré, em São Paulo, passando por Santa Catarina, tendo inclusive um ramal ferroviário que desce até São Francisco do Sul. Então esse é o projeto que nós temos para o setor ferroviário. Além da ligação com a Ferroeste, a ligação do ramal de Maracaju, a extensão da Ferronorte. Então é uma quantidade muito grande de investimentos em ferrovias que vai fazer com que a participação do modo ferroviário na matriz saia dos atuais 15% para 30% em coisa de 8 anos com aquilo que está sendo plantado. Então a gente vai atingir tranquilamente 50, 60 bi de investimento privado em ferrovias e vamos mudar a nossa situação de transporte. E agora, gente, assista mais uma emocionante reflexão no canal Reflexões. Clique no vídeo que está aparecendo, faça sua inscrição por lá no canal Reflexões. Não esqueça de fazer aqui também no Foco do Brasil. E assista agora uma bela e emocionante lição de vida. Gratidão pela sua atenção e até a próxima edição do Jornal Foco do Brasil. Que Deus abençoe a você e a sua família.